Oi, eu sou o professor Felipe Nogueira. Nesta aula de hoje, nós iremos tratar sobre a estrutura da introdução da redação do Enem. Veja só, a introdução é o seu cartão de visita. É a primeira imagem que o corretor da redação do Enem tem sobre o seu texto. Isso é muito importante, porque a primeira impressão é que fica. Então, é muito importante, é interessantíssimo que você, na sua introdução, apresente informações que façam com que o corretor entenda que a qualidade do seu texto já está mostrada ali naquele início. E a introdução, ela é dividida, pelo menos na nossa estrutura, em 3 partes. A gente divide contextualização, a apresentação temática a partir de uma certa transição ali entre o tema e a última parte dessa introdução, que é o que nós chamamos de tese. Veja só. A contextualização, ela existe a partir da utilização de um repertório sociocultural. Esse repertório sociocultural utilizado na introdução é um repertório que, teoricamente, precisa ter uma relação maior com o tema da redação, ou pelo menos com o eixo temático a que esse tema está vinculado. Por exemplo, se eu tenho um tema que fala sobre automedicação, eu tenho aqui uma temática que está dentro de um eixo saúde. Se eu tenho um tema que fala sobre evasão escolar, eu estou aqui dentro de um tema que está dentro de um eixo educação. Então você não precisa ter um repertório específico para automedicação, um repertório específico para evasão escolar, mas se tiver, ok. Se não tiver, você pode ir para um repertório geral que fale sobre o eixo temático. Para além disso, há uma certa utilização frequente de repertório sociocultural que trata, que seja mais amplo, que não trata especificamente do eixo ou do tema específico da redação. E aí, muito cuidado em relação a isso. Caso você utilize esse tipo de repertório sociocultural, se preocupe na apresentação dele, você conseguir dar uma validade, dar uma apresentação básica do que o tema está inserido. Algum ponto geral, até do eixo temático em que esse tema está inserido. Muito cuidado com isso, porque pode acontecer de você utilizar esse repertório sociocultural e não conseguir fazer o link com o tema. Isso é um problema, porque isso pode invalidar alguma das competências. Certo? A segunda parte dessa introdução, logo após a contextualização, é a apresentação temática. Você precisa apresentar o tema da redação já no primeiro parágrafo. Por que isso? Porque isso vai fazer com que o corretor compreenda que você realmente está tratando sobre o tema da redação, sobre a proposta de redação que foi ali colocada. Isso é muito importante. Cara, eu já falei para vocês que a competência 2 trata sobre respeito ao tema da redação. Então, nada mais interessante do que você já na introdução deixar muito claro para o corretor que você está tratando sobre esse tema. E aí, essa segunda parte, ela vai servir tanto para apresentar esse tema e se lembre de colocar o tema de forma completa, não necessariamente na mesma ordem e tudo mais, mas apresentar esse tema de forma completa. E também fazer uma certa transição entre aquela contextualização e o que a gente chama de tese. E aí, cuidado com uma coisa, a gente tem o repertório sociocultural que é colocado logo no início, e aí, dependendo da natureza desse repertório, é preciso que a transição ela dê validade a como você vai colocar isso, trazer isso para a atualidade. Por quê? O tema de redação é sempre um tema atual. Imagina que você coloca um repertório histórico. É preciso que haja uma conexão, um conectivo, ou então uma forma de você conectar, de fazer essa transição, de modo que você saia desse contexto histórico e chegue na atualidade. Ou se você sai de um livro, de uma literatura, de um filme, de uma música, talvez de um contexto ficcional, é muito importante que você saia desse contexto ficcional e entre na realidade atual. Então, tudo isso é avaliado nesse segundo ponto, nessa introdução. Na segunda parte que a gente chama de apresentação temática ou de transição, que serve para isso também. Tanto para dar realidade ao tema, trazer para a realidade e sair de um certo contexto ficcional, quanto para a atualidade. E a última parte da introdução é o que nós chamamos de tese. A tese é o primeiro ponto, pelo menos o primeiro grande ponto de avaliação de competência 3. Porque na tese a gente vai ter a percepção do que você vai tratar, tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2. É a linha argumentativa apresentada. Isso faz muito parte do projeto de texto, da organização prévia à escrita que você precisa ter. Tudo isso é avaliado na competência 3. Então, é muito importante que essa tese deixe muito claro, pelo menos de forma básica, sobre o que você vai tratar no D1 e sobre o que você vai tratar no D2. O corretor precisa ter o conhecimento, pelo menos básico, a respeito disso. A introdução é isso. Tema, primeiro contexto, depois tema e, por último, a tese. Não deixe de respeitar essas partes. Até a nossa próxima aula.